Bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre Tales, tá? Quem foi Tales, tá certo? Tales, ele sem dúvida alguma foi um dos maiores filósofos que já existiu, sabe? Que se tem notícia, não é? É tanto que ele é considerado como o pai da filosofia. Ele sempre teve aquela preocupação em explicar o universo, né? Ele gostava muito desse mistério, mas ele não curvava-se diante dele. A intenção dele sempre era tentar revelar, trazer alguma coisa que poderia agregar para a sociedade. Então, assim, Tales acabou viajando muito para a Babilônia, viajou para o Egito. Ele é um comerciante, deve ter conseguido muita renda através do seu comércio e a tal ponto que ajudava ele nessas viagens. Quando se aposentou, aí podemos dizer que ele se dedicou exclusivamente apenas ao trabalho de pesquisa, tá? A filosofia, a matemática, estabelecer fundamentos na geometria e tudo isso. Então, sem dúvida alguma, a gente vai agora conhecer alguma das suas obras mais famosas na matemática, tá? Vamos falar da altura da pirâmide, né? Que ele é muito famoso por esse teorema. Olha, para essa figurinha. Conta a história que ele calculou a altura de uma pirâmide usando uma estaca, né? Ao pôr do sol ali, né? O sol, não ao pôr do sol, na verdade, quando chegou ali por volta de meio-dia, né? Ele mediu a sombra ele calculou a distância entre a pirâmide e a sombra, entre a estaca e a sombra da estaca e estabeleceu uma relação, tá? Agora se pergunta como é que ele fez esse cálculo, né? Essa distância entre a sombra e até a pirâmide, né? Então não tem muito bem uma explicação, não é muito mencionado sobre como ele enfrentou essa dificuldade, tá certo? É, o que a gente deve levar em consideração para entender o conteúdo que a gente vai estudar sobre Tales é que o teorema de Tales ele envolve muito a questão da proporcionalidade, que é justamente uma das formas que tem para medir a pirâmide, né, que tem que ser levada em conta, tá? Então nós vamos estudar algumas coisas que têm relação, tá? Então teorema de Tales e proporcionalidade são duas coisas que estão ligadinhas juntinho uma da outra, né? Então, olhando assim, o que é que a gente conta? A gente algum segmento de retas, né? Ó, R e S, T, essa reta aqui, A e B, e com algumas medições. Vamos estudar cada uma com detalhe. O que seria esses feixes de retas paralelas? O que seria, né? É um conjunto de retas distintas em um mesmo plano, tá? Que são paralelas entre si. Como a gente vai ver na figura representada aqui, ó. Nós temos aqui, ó, os feixes de reta para R, tá? No mesmo plano nós temos aqui S, certo? No mesmo plano nós temos aqui também o feixe de reta para T, tá? Então observe que elas estão no mesmo plano. Agora nós vamos ver as transversais, que são aquela A e B, você viu lá na figura, tá certo? O que é que elas são? Elas interceptam e cruzam e cortam justamente os feixes de retas paralelas, tá? Como está aqui na figura. Temos aqui, ó, A e temos aqui B, são retas transversais, certo? Aí nós vamos colocar tudo isso no mesmo plano. Temos aqui as retas transversais, ó. Nós temos aqui as retas para R, S, T e U, tá? Então nota que elas formam segmentos de retas proporcionais correspondentes. Ó, a distância daqui para cá, então ela vai formando segmentos de retas proporcionais, tudo correspondente entre elas. Assim podemos concluir a seguinte relação que segue, de acordo com o teorema de Tales, uma proporção. Ó, a distância aqui entre A e B está para a distância entre C e D, assim como a distância de A' está para B', a distância entre A' e B' está para a distância de C' e D'. Então observe que a gente monta uma proporçãozinha, ó. Temos aqui a proporção entre A e B, C, D, né? Fraçãozinha aqui para A', B', C' e D'. Então nós montamos uma proporção usando justamente os feixes de retas transversais e os feixes de retas paralelas, tá? Ó, eu quero mostrar o seguinte, a gente tem várias formas de a gente montar essas proporções. Observa essa, ó. A distância entre A e C está para a distância entre A e B.
bom? Peguei o espaço maior e relacionei com segmentozinho aqui menor, tá? Assim eu posso corresponder também do outro lado, tá certo? Ó, tá aqui. Distância entre A' e C', tá? Está para a distância entre A' e B'. Então, observe que eu posso também mudar essa questão dos segmentos e formar novas proporções, tá bom? Agora, observe essa daqui, ó. Mesma coisa eu posso fazer, a distância entre A e C é proporcional à distância entre B e C. Percebeu como é bem legalzinho? Ó, a distância entre A' e C' está proporcional a B' e C', tá? Então a gente vai montando essas proporções assim, podemos montar outra, tá? Veja algumas situações que pode ser observada no nosso cotidiano, né? Que são as sombras montando segmentos de retos para, tá vendo? Parece muito, né, com nossos teoremas de Tales, né? Então, olha o tanto de segmentos que a gente pode montar, tá? E observe que eu tenho essa reta aqui, ó, segmento aqui, né, ó, T, que ele tá numa posição aqui um pouco em diagonal, mas é só você arrumar, trazer ele para cá, que ele fica novamente aqui uma transversalzinha, e que eu posso montar com ele também as proporções, né? Tipo assim, ó, A para B, está para C para D, mas também posso montar, ó, A para B está para E para F, viu? Então a gente pode montar diversas proporções, né? O teorema de Tales trouxe assim uma riqueza muito grande, facilidade, sabe, no mundo da proporcionalidade. Então assim é muito interessante estudar ele, tá? Então meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Próxima aula nós vamos resolver algumas questõezinhas de teoremas de Tales, tá certo? Bom dia a todos.